Uma delação que tem deixado o Bolsonaro apavoradíssimo é a do Felipe Martins, ex-assessor que está preso preventivamente. Como o Felipe Martins era um integrante do Gabinete do Ódio, ele teria informações valiosas para elucidar o funcionamento da organização criminosa comandada por Bolsonaro. Só que essa delação do Felipe Martins não é necessária para a prisão do ex-presidente. A Polícia Federal já tem elementos mais do que suficientes para decretar a prisão do Bolsonaro. Eu fico com o receio, junto com a esquerda, de poder acontecer igual aconteceu com a Operação Lava Jato, que as prisões preventivas eram utilizadas para pressionar os presos a fazerem acordos de delação premiada. Porque se a Polícia Federal está esperando uma confissão ipsis literis de que Bolsonaro ordenou um golpe de Estado, a Polícia Federal não vai achar. Mas eu quero que você coloque nos comentários o que você acha dessa possível delação do Felipe Martins. E você tem receio que essa operação contra Bolsonaro possa virar uma nova Lava Jato? Se você quer o Bolsonaro preso, deixa o like e se inscreva no canal. Essa delação, pessoal, do Felipe Martins, ela é especulada já há um certo tempo. Eu vou fazer um barulho aqui porque é o encosto do braço da cadeira que precisa ser travado. Fez menos barulho do que eu esperava. Mas essa delação já é especulada há muito tempo, desde a prisão preventiva, que aconteceu ali no início do mês de fevereiro. Felipe Martins era um ex-assessor do Bolsonaro. Ele atuou diretamente no Gabinete do Ódio e é acusado de ter elaborado, entregue ao Bolsonaro pelo menos, as minutas golpistas. Pelo fato do Felipe Martins ter atuado no Gabinete do Ódio, ele tem informações muito valiosas, preciosas, que iriam elucidar bastante o funcionamento da organização criminosa comandada por Bolsonaro de dentro do Palácio do Planalto para atacar instituições republicanas, para atacar adversários de Bolsonaro. Essa que é a tese que vai ser levantada por Alexandre de Moraes para condenar Bolsonaro, chefe de uma organização criminosa. E pelo fato de Bolsonaro chefiar essa organização, todos os inquéritos eles acabam sendo unificados. Porque todos os inquéritos de Bolsonaro você tem ataques institucionais. Felipe Martins, como integrante do Gabinete do Ódio, também integra o inquérito das milícias digitais, para além do inquérito do 8 de janeiro. Então esse é um depoimento que pega até Carluxo, assusta o Bolsonaro. Ele está preso preventivamente no Paraná. E a Procuradoria-Geral da República pediu a soltura do Felipe Martins. Porque ele foi preso preventivamente por conta do risco de poder fugir do país. Ele teria viajado com Bolsonaro no final de 2022 aos Estados Unidos. Só que a defesa alegou que ele não viajou. E novas informações foram obtidas junto ao GSI, ao Diário Oficial da União, e a PGR viu que ele talvez não tenha viajado mesmo. E solicitou a soltura do Felipe Martins. Esse pedido está há mais ou menos 2 semanas com o Alexandre de Moraes, que ainda não autorizou a soltura do Felipe Martins. É claro que ele simplesmente não iria ser solto, haveria medidas cautelares, como por exemplo a apreensão do passaporte, mas já faz 2 semanas que a PGR solicitou a soltura, o Alexandre de Moraes não autorizou. E aí o que a PGR fez? Ela solicitou novas diligências sobre o Felipe Martins. Diligências para investigar um pouco mais sobre a participação dele no 8 de janeiro. Enquanto essas diligências não forem finalizadas, ele não sai da prisão. O Alexandre de Moraes deu ok, deu parecer favorável para que essas diligências continuem. Mas é uma situação que causa um certo desconforto se nós formos ver. Porque ele foi preso por uma situação que aparentemente não ocorreu. Tudo bem que a história está muito mal contada, muito mal contada. Mas se o Felipe Martins foi preso por algo que ele não cometeu, ou seja, não viajou com o Bolsonaro, corre-se um sério risco. E começa a soar algo estranho. Como se houvesse uma pressão para que ele realizasse uma delação premiada que não é necessária para prender o Bolsonaro. Segundo informações da CNN Brasil, a família do Felipe Martins, e eu não estou falando aqui como se ele fosse honesto não, tá? Longe de mim. Só estou contando para vocês o que aconteceu, o apanhado histórico e fazendo comentários. A CNN Brasil disse que a família do Felipe Martins está com medo da situação que o filho se encontra, ou que seu integrante, seu membro se encontra. Ele está preso no Paraná, em uma cela isolada, para garantir um pouco mais de proteção e segurança a ele. Mas a família teme que a prisão preventiva esteja ocorrendo para que ocorra uma delação premiada, para que ele
como se ele estivesse sofrendo uma pressão para haver uma delação premiada contra o Bolsonaro. Porque o Mauro Cid, ele foi preso preventivamente, na hora que ele acordou em fazer uma delação premiada, ele foi solto. No caso do Mauro Cid, nós até entendemos o motivo dele ter sido solto. Porque como ele tinha muitas informações, se ele fosse solto, ele poderia destruir aquelas provas. E para garantir o acordo de delação premiada, ele precisa apresentar as provas. Então o Cid não somente iria preservar as provas, como iria protegê-las. Porque aí, se as provas fossem destruídas, ele voltaria para a prisão e não teria o acordo de delação premiada garantido. E nós sabemos que Cid quer anistiar a esposa, o pai e outros familiares. A defesa do Felipe Martins já falou que não vai fazer delação premiada. A esquerda, pessoal, teme, e esse é um receio que eu compreendo e compartilho, que possa estar ocorrendo ou possa ocorrer agora com o Bolsonaro a mesma coisa que aconteceu com a Operação Lava Jato. Na Lava Jato, vários acusados, enfim, envolvidos, eram presos preventivamente. E a partir disso eles eram pressionados a fazer uma delação premiada por conta da prisão. A família do Felipe Martins fala que eles recebem ligações falando que vai ter rebelião no presídio, uma coisa assim. Então isso pode estar acontecendo. Ou pode acontecer. É um receio da esquerda. O que não deveria. Não um receio da esquerda. Não deveria soar ou ter a impressão, a percepção, a sensação de que a Polícia Federal está pressionando os presos preventivamente a realizarem uma delação premiada contra o Bolsonaro. Isso é extremamente perigoso porque abre brechas para o Bolsonaro escapar. Se a Polícia Federal acha que vai haver alguma confissão do tipo, olha, Bolsonaro sim ordenou um golpe, ele mandou as pessoas se mobilizarem para dar um golpe de Estado, a Polícia Federal vai esperar sentada. Porque Bolsonaro nunca deu uma ordem direta. Bolsonaro sempre falou de um modo dúbio. Nós temos que fazer alguma coisa. Pode significar qualquer coisa. Se a Polícia Federal está espremendo, na esperança de encontrar uma ordem direta do Bolsonaro, não vai encontrar. Não vai. Só que essa ordem direta do Bolsonaro não é necessária para prendê-lo. Porque Bolsonaro, como presidente da República, ele atuou de um modo sistemático, organizado e também criminoso contra as instituições republicanas. Nós vimos durante a pandemia o que aconteceu. E o modus operandi da época da pandemia se repetiu em todos os outros episódios do governo. Bolsonaro tinha núcleos, e esses núcleos, junto com o gabinete do ódio, criavam notícias falsas para minar a credibilidade das instituições republicanas. Na pandemia foi com o Ministério da Saúde, foi com a Anvisa. Depois, durante a nossa campanha presidencial, foi contra o TSE. Era sempre assim. E nós temos uma ação direta do Anderson Torres bloqueando as estradas do segundo turno baseada em relatórios falsos produzidos pelo Serviço de Inteligência do Ministério da Justiça. Baseado em notícias falsas, possivelmente produzidas pelo próprio gabinete do ódio. Então não há necessidade alguma de novas delações, pelo menos, a não ser que haja uma justificativa plausível para isso, mas todas as informações que nós temos mostram o funcionamento de uma estrutura, o funcionamento de uma organização que ceifou vidas, tirou credibilidade institucional, e Bolsonaro, como presidente da República, nunca poderia ter usado as estruturas do Estado para atacar o próprio Estado. A Polícia Federal está indo por um caminho muito temerário, que pode beneficiar Bolsonaro futuramente. E nós queremos que Bolsonaro pague por tudo que ele fez ao nosso país.